Olá, então vamos à aula de hoje, função validação de CPF. A proposta da aula de hoje é criar uma função que, ao receber um número de CPF, ele retorne se ele é um CPF válido ou um CPF inválido. Essa função ela vai fazer uso, de uma conta e vai comparar o resultado dessa conta com os dígitos verificadores. Sim, o CPF tem 2 dígitos verificadores. Então, nós vamos ter que verificar o primeiro dígito e o segundo dígito. Então, vamos à nossa aula de hoje. A ideia é que o usuário vai fornecer o número de CPF e a ideia é que ele possa fornecer isso em qualquer tipo de formato, num formato do tipo texto, num formato do tipo número, com separadores com ponto, separadores com traço, ou com vírgula, ou com qualquer coisa que seja. E ainda assim, a gente possa validar aquele CPF ou não, de acordo com os 2 últimos dígitos, que são os dígitos verificadores, certo? É uma técnica para evitar erros de digitação. Às vezes o usuário pode, por uma ação inadvertida, inserir números equivocadamente. Então, o dígito verificador é uma proteção para se trabalhar com CPF válidos. Então, tudo bem, vamos criar a nossa função, começar do zero, vou criar aqui uma function, obviamente vou chamá-la de CPF, ela vai receber como entrada o número do CPF e vai ser, obviamente, uma célula, então ela vai ser do tipo range. E ao final ela vai retornar um valor booleano, ou seja, do tipo true ou false, válido ou não válido, verdadeiro ou não verdadeiro, o que seja. A gente vai usar true ou false, porque depois nós podemos compor isso da maneira que a gente quiser. Muito bem. Então, a primeira tarefa é tratar o valor que a gente vai receber. A gente pode receber como número, pode receber como texto. Então, para tratar isso, eu vou primeiramente converter o que quer que seja que o usuário forneceu, eu vou converter isso num texto. E para fazer isso, eu vou dimensionar aqui um número, chamar de número texto, e vou dizer que ele é uma string. String é uma sequência de caracteres, certo? Então, a primeira tarefa é converter o valor, né, em texto recebido, né, o valor recebido em texto. Muito bem. Então, vamos lá? Como é que a gente faz isso? Número texto igual a número ponto value. Vou pegar o valor da célula e colocar em texto. Como eu dimensionei aqui texto como sendo uma sequência de caracteres, essa operação aqui faz uma conversão automática. O VBA é bom, né? Porque ele faz isso automaticamente. Se eu quisesse fazer explicitamente, e aí eu não precisaria nem ter dimensionado string antes, eu poderia usar uma função de conversão. Todas as funções de conversão começam com C maiúsculo. E aí, em seguida, o tipo para qual você quer converter. Então, a função de conversão para string é C maiúsculo, str, né, abreviação de string. Como é uma função, então vocês vão ver que ele vai colocar aqui em azul, reconheceu a palavra reservada, CSTR, então ele está convertendo o valor recebido em uma string e está colocando essa conversão em número de texto. Se o número já for uma string, ok, não vai. Mas se caso não seja, ele converte para string. Como a gente está fazendo no caso geral, como a gente está presumindo que o nosso usuário pode tanto fornecer os valores numéricos quanto o texto, a gente tem que usar
essa pequena conversão. Aí agora é atribuir, certo? Cada caractere, certo? A um vetor. E converter em números, né? Então, para isso, eu vou dimensionar anteriormente uma variável, que eu vou chamar de dígito. Ela vai ser o dígito do CPF, eu vou pegar só a parte numérica. Então, os valores numéricos do CPF são 11 posições, são 9 números mais 2 dígitos verificadores. Então, eu vou dizer que o dígito é 1 até 11. Então, são 11 dígitos verificadores e cada um deles vai ser um inteiro. Então, isso aqui é um vetor. Vetor de inteiros. Porque para cada dígito verificador, eu vou fazer uma conta, né? Usando cada dígito verificador. Então, por isso que eu tenho que separar, por isso que eu vou colocar ele num valor, em um vetor de inteiros. Muito bem. Então, agora eu vou fazer um for, nosso contador i, igual a 1, até o comprimento do texto. Como é que eu calculo o comprimento do texto? Eu vou usar uma função chamada len, certo? Do número do texto. Essa função, número underscore texto, ela retorna o comprimento, né, de 1 até o comprimento, até o número, né, comprimento, ou número de caracteres. Next i. Então, eu vou fazer a pergunta, se aí eu preciso extrair cada caractere. Para extrair cada caractere, eu vou usar uma função chamada mid. Mid é uma função que retorna um caractere, uma sequência de caractere dentro de outra sequência de caractere. Então, na minha sequência de caractere, que é o número texto, né, eu quero extrair um a um. Então, vamos ver como é que são a sintaxe. É a string, qual é a string? Número do texto. Vírgula. Desde o início. Qual é o início? É o i, certo? Porque eu vou caractere por caractere. Pego o primeiro caractere, depois o segundo caractere, terceiro caractere. Então, é caractere a caractere, então é o i. Então, o meu for está varrendo essa sequência de caracteres. Quantos caracteres? Length. Length é comprimento, certo? Tanto que a função length é abreviatura de length. É o comprimento. Qual é o comprimento que eu quero? Um caractere por caractere. Um caractere. E eu tenho que pegar esse caractere e perguntar se ele é numérico. E existe uma função para isso. Se chama isNumeric. Ela retorna true ou false. Então, eu vou pegar esse caractere e perguntar, é numérico? Se for numérico, então eu incorporo ele no meu dígito. Eu vou incorporar ele no meu dígito. Como é que eu faço isso? Dígito. Só que agora o meu vetor, eu não posso usar i aqui. Por que eu não posso usar i? Porque a minha sequência de caracteres ela pode ter muito mais caracteres. Eu posso ter que descartar o ponto, o traço. Então, eu posso ter mais do que 11 caracteres. Então, eu preciso não confundir isso. O meu dígito ele é tamanho fixo, de 1 até 11. Então, eu vou usar um outro contador aqui, um k. Vai ser igual vou usar essa função val, só para garantir, né, que ele vai entender que isso aqui é um valor numérico.
do meu caractere, que a gente já sabe que é mid de número de texto, certo? Da posição i em um caractere. Opa, tem mais um, fecha parênteses. Muito bem. E eu vou incrementar o valor k. Como o valor k não está sendo contado separadamente, eu antes tenho que inicializar meu k, né? Então, eu vou inicializar meu k como sendo o valor 1. Pronto. Ao final dessa operação, eu terei um vetor dígito k, né, dígito, onde eu só tenho os valores numéricos, independentemente se o usuário forneceu números ou texto, não importa. Eu converti isso e é com esse dígito que eu vou trabalhar. Então, a primeira coisa, vamos separar essa primeira etapa aqui. Então, essa primeira etapa foi concluída. Então, essa primeira etapa foi concluída, vou separar aqui. E agora eu vou partir para o cálculo. O primeiro dígito verificador. Que eu vou chamar de DV1. Então, vamos lá. O cálculo é o seguinte, eu pego o primeiro dígito, multiplico por 10, pego o segundo dígito, multiplico por 9, pego o terceiro dígito, multiplico por 8 e assim sucessivamente. Somo tudo e faço uma operação de resto para verificar se o dígito verificador é igual ao fornecido. Então, eu vou criar uma variável aqui, soma 1, porque depois eu vou ter que repetir esse mesmo processo para o segundo dígito verificador, e eu vou inicializá-la com o valor 0. E aí agora eu vou varrer for, e como eu sei, ele é fixo, né? São 9 dígitos necessariamente, mesmo que tenha 0, ele tem que digitar o 0, então são 9 dígitos, então eu sei qual que é o tamanho do vetor que eu vou percorrer, necessariamente tem 9, são 9 dígitos. E aí eu vou fazer essa operação next, certo? Então, qual vai ser a operação? Eu vou incrementar em soma 1. Você vai incrementar, então eu já sei que eu vou ter que ter essa expressão aqui. Soma 1 igual a soma 1 mais alguma coisa. O que é esse mais alguma coisa? Eu vou pegar o meu dígito e multiplicar. Se lembra como é que era? O primeiro dígito com 10, segundo dígito com 9, terceiro dígito com 8. Então, agora eu vou criar aqui uma expressão para fazer isso. Então, eu vou pegar... Opa, ele digitou. E, primeiro dígito, ele vai multiplicar por 10, né? Por 10. Então, já que o i nesse momento é 1, se eu pegar o valor 11, subtrair de i, vai dar 10. Não é? Quando i for igual a 2, vai pegar o segundo dígito, vai ser 11 menos 2, 9. Quando for o terceiro dígito, vai ser 11 menos 3, 8. Até o valor 2. É quando eu paro de fazer a conta. Né? Interessante. Muito bem. E agora, já calculada essa soma, eu calculo o resto. O resto da divisão de soma 1 por 11. Resto mod, lembra da função, do operador mod, certo? É um operador, ele retorna o resto da divisão por 11, e aí eu tenho que fazer um pequeno ifzinho, porque dependendo se esse resto for 0 ou se for 1, o valor do dígito verificador é 0. Então eu tenho que fazer um if aqui. If resto 1 for menor ou igual a 1, se ele for 0 ou 1, então end if eu faço dv1 igual a 0. Caso contrário, else dv1 vai ser igual a 11
menos o resto. Essa é a operação resto 1. Essa operação, então, calcula o dígito verificador. Calculei o dígito verificador. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que comparar. Comparar o dígito verificador, primeiro dígito verificador, com o fornecido. Tem que comparar. Se é a comparação, é um if, né? É um if. Então, vamos lá. If dv1 for diferente do dígito 10, que é a posição 10, né? É o primeiro dígito verificador, posição já, then. Então, se já for diferente, esse aqui é o símbolo de diferente, então eu já sei que ele já é inválido. Já sei. Então, nem preciso fazer mais nada, né? O que eu tenho que fazer? Então, eu vou criar uma variável aqui, resultado, eu já sei que ele é false. Vamos botar logo o endif aqui para não esquecer. Então, eu vou criar essa variável aqui em cima, dimensionar resultado, como sendo um boolean, né, true ou false. E eu vou partir da premissa que o número fornecido ele é válido. Então, vamos partir da premissa que ele é válido. Então, eu vou dizer que o resultado é true. Resultado é true. E aí eu vou tentar provar que ele não é. Então, se eu cheguei à conclusão que o dígito verificador 1 é diferente do dígito 10, então eu já sei que é inválido. Então, o resultado é falso. E no final, antes de terminar a função, eu tenho que passar esse resultado para o nome da função, né? A gente já sabe que tem que ser assim. Então, ele no final de tudo recebe resultado. Ops, resultado. Eu vou ter que agora fazer todo o processo novamente, certo? Para calcular o dígito verificador 2, porque se o dígito verificador 2 for igual ao dígito verificador 10, não é suficiente para nós concluirmos que ele é válido ou é inválido. Eu preciso calcular o dígito verificador 2. Então eu vou ter que colocar aqui bastante código no meio do caminho. Mas se eu já entrei aqui, eu já sei que é falso, né? Então eu poderia saltar, e eu vou ter que saltar uma quantidade de código bem razoável, né? Então eu vou criar aqui uma, uma estrutura bem interessante para quando eu quero fazer isso, né? Quero dar um salto grande, caso o resultado seja falso. Então eu vou fazer aqui um goto. Vou usar a expressão goto fim. Fim vai ser uma bandeira, né? Vai ser um marcador. E aí eu vou dizer que fim vai ser o fim, vai ser aqui, ó, fim, dois pontos. Então, se ele chegou aqui, ele vai pular todo esse código aqui que eu vou colocar no meio do caminho aqui. Isso é bem interessante, né, quando a gente quer fazer coisas desse tipo, né? Ou quando você tem um erro, né? Aconteceu um erro aqui. Você dá lá um go to fim, né? É bem interessante, né? Essa técnica, né, de programação. O GoTo, ele é muito bom, muito útil quando você faz isso. Você dá um GoTo fim, sempre para frente. Você não deve utilizar um GoTo para antes, ou seja, o GoTo para código que já passou é perigoso. Não façam isso, certo? Sempre, se vocês forem utilizar o GoTo, use o GoTo fim, GoTo para frente, nunca para trás. Certo? Então isso aqui, ok, tá beleza, é válido, é bonito, é elegante, certo? Então agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou copiar, que é exatamente a mesma coisa, para calcular o dígito verificador 2, é exatamente a mesma conta, a única diferença é que eu vou incluir o primeiro dígito verificador nesta conta também.
Então, eu vou selecionar, é tudo igual, Ctrl C, e aí aqui, entre esse end if e o fim, eu vou colocar minha segunda parte do código, Ctrl V. Só que dessa vez, agora eu quero calcular o segundo. Vou editar aqui para o segundo dígito verificador, vai ser o nosso DV2. Então agora é tudo 2, né? Então eu vou editar aqui 2. Aqui eu vou incluir o primeiro dígito verificador, então ele vai até 10, certo? E aqui agora, como eu tenho que terminar em 2, então eu tenho que fazer essa conta de 12 menos i, né? Que ele vai começar com 11, vai terminar com 2. Aqui então vai ser soma 2, soma 2, soma 2. Aqui vai ser resto 2, soma 2, tudo 2, que é o segundo dígito verificador, tudo 2, resto 2. A conta é exatamente a mesma, né? Comparar agora o DV2, certo? DV2 com o segundo dígito fornecido, que está na posição 11. E se ele for diferente, eu já sei que ele é falso, e aí o resto é exatamente igual. Hum. Então está pronto o nosso código. Vamos testar? Então eu vou colocar aqui um parador. A gente sempre tem que testar, né? E agora igual CPF desse valor aqui. Será que ele é válido? Será que ele é inválido? Vamos ver. Nome repetido. É porque eu já tenho um CPF aqui. Eu vou chamar isso aqui de VCPF, para ser diferente, porque eu tenho uma outra função CPF aqui. Vamos chamar então esse aqui de VCPF, verifica CPF. Muito bem. Aí aqui tem que ser VCPF, né? Mudei o nome da função. Pronto. VCPF. Vamos lá. Tá. Então estamos aqui. Então ele já fez o resultado como true, vai partir da premissa que o CPF é válido. Ele vai converter o número do texto em texto, mas já é texto, não tem problema nenhum. F8. Ele vai receber então o número do CPF com os caracteres, né? Todos eles. Ah, então vamos agora converter cada caractere a um vetor e converter em número. Então lembra lá, K vai ser 1, ele vai começar. Primeiro, quantidade de caracteres, 14. Deixa eu só terminar aqui uma... Pronto. Para não sermos incomodados. Então, o número do texto 14, são 14 caracteres. Então, ele vai começar a percorrer. Primeiro caractere. Então, primeiro caractere é 1, né? Então, ele vai perguntar se é número. Se for número, ele vai passar para dígito. É número. Opa, legal. Então, passou para dígito, 1. Segundo caractere é 1 também. Então, também vai passar. Terceiro caractere também é 1. O quarto caractere é um ponto. Então, se a gente avaliar aqui essa expressão, vocês vão ver que ainda é um 1, ele é um ponto. O ponto não é numérico, então ele vai pular. Opa, pulou. E assim vai, né? Até o final. No final de tudo, eu vou ter dígito, dígito, vai ser então um vetor, onde, ainda não terminou, né? Deixa eu terminar aqui. Até o final, pronto, terminou. Então agora vocês vão poder observar que ele passou
para dígito só os valores numéricos, só tem número aqui. E é número, integer, tá vendo aqui, ó, integer. Muito bem, então agora, já que é número, eu tenho só número, eu posso fazer a conta. Então, eu vou fazer a conta. Eu vou multiplicar o dígito 1 por 11 menos i, que é 10, certo? Na próxima, ele vai pegar 11 menos i, que é 2. Então, 11 menos i vai ser igual a 9, e assim sucessivamente. Ao final, vou saltar para cá, né? Ctrl F8. Ele deu 90, ele vai fazer o resto da divisão por 11, que vai dar 2. Como deu 2, ele vai fazer essa outra continha aqui, 11 menos o resto. Finalmente, ele vai comparar. Qual é o valor do dígito fornecido? Calculado, 9. Qual é o fornecido? 9. Então, não é diferente, é igual. Então, ele vai saltar isso aqui. Saltou. E aí, ele vai fazer exatamente a mesma conta, só que ele vai agora incorporar o 10 também. Certo? Eu vou pular para cá. E, ao final, ele vai comparar. Qual é o valor do dígito calculado? 6. Qual é o valor do dígito fornecido? 6. Então, ele é um CPF válido. Como eu presumi que ele era válido, não consegui provar que ele era falso, então ele vai soltar esses dois ifs, e aqui no final, então, eu vou ter o resultado que é verdadeiro. Então esse valor aqui é verdadeiro. Vamos tentar aqui, então, com um que é falso. Isso aqui é falso. Então, eu vou botar aqui igual a VCPF, esse valor, Enter, certo? Então, ele vai... Ops, deu um crash aqui, mas tudo bem. A gente pode voltar Alt F11. Vamos tentar de novo. Muito bem. Então, F8. Então, ele vai converter. A gente já testou isso aqui. Vamos lá para a comparação. Ctrl F8. Muito bem. Então, ele calculou o dígito verificador de 9. 9. Então, é igual. Então, ele vai saltar. Mas é suficiente para eu dizer que ele é válido? É válido? Não, tem que calcular o segundo dígito verificador. Então, para o segundo dígito verificador, eu calculei 8. Só que o dígito é 5. É inválido. Então, o resultado é falso. E assim é para todos esses aqui. Você veja que eu posso fornecer ele de qualquer maneira, né? Vou tirar essa parada aqui, né? E mandar ele executar. Então, eu posso responder como número, posso botar ponto, posso botar traço, posso fornecer de qualquer maneira. E ele mesmo assim calcula. Ele retorna verdadeiro ou falso, né? Porque isso aqui dá liberdade para você compor com outras funções e colocar o texto que você quiser. Se você quiser escrever válido ou inválido, você pode usar essa função com a função se, né? Se, se isso aqui for verdadeiro, então eu escrevo válido. Se não, eu escrevo inválido, ou outro texto que eu quiser, né? Você pode compor com a função se para escrever o que você quiser, se ele é válido ou inválido. Pode botar ponto, pode botar só número, não importa, certo? Então, vimos aqui esta função se, né, a função verifica CPF, né, trabalhamos muito com o texto, né, percorremos caracteres texto. Então, a gente pode até propor um exercício para vocês, né, que é verificar se uma determinada frase ela é um palíndromo ou não. O que é um palíndromo? Palíndromo é uma frase que pode ser tanto lida da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda da mesma maneira. Então, é semelhante ao que a gente fez com o CPF, só que na verdade você vai ter que fazer uma comparação, né? Do primeiro caractere com o último caractere, do segundo caractere com o penúltimo caractere, e assim sucessivamente. Se todas essas comparações derem igual, ele é um palíndromo. Por exemplo, como esse daqui, né? Roma me tem amor, é um palíndromo. Esse é outro exemplo aqui. Socorro-me, subi no ônibus em Marrocos,
também é um palíndromo. É claro que você tem que desprezar espaço em branco, ponto, vírgula, acentos. Acentos também, esse O aqui tem que ser comparado com O com acento, sem acento. Pontos de exclamação, interrogação, o que seja, você só vai comparar os caracteres alfabéticos, certo? Então, a mesma coisa, eu quero fazer uma função que recebe esse valor e me diga se é palíndromo ou não é palíndromo. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui hoje. Espero que vocês façam o exercício e sejam bem-sucedidos. Tchau!